Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Danilo Palma. Obrigado por você estar conectado comigo aqui no @DaniloPalmaSP e também já convidar você para acessar o meu site www.danilopalma.com.br. E hoje um dia super especial. Além de eu estar recebendo aqui no meu podcast uma grande amiga da velha guarda, fez faculdade comigo. Na verdade, sim, a gente fazia faculdade de comunicação social juntos. Ela fazia PP, eu fazia rádio e TV. E na época eu nem imaginava o que poderia acontecer com essa minha amiga, hein? Estou aqui com Carla Godoy. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Carla? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você. Seja Muito obrigada pelo bem-vinda. convite. Que honra para mim estar aqui com você. A gente que na faculdade a gente teve uma relação de amizade, de carinho, de respeito. Nos formamos juntos, né? Exatamente. Lá da Excalibur, lembra? Lembro bem disso, faz um bom tempo, Mas né? foi só em 2005. Em 2006. 2006, foi em Final 2006. de 2006. Uma 2006. loucura. Gente, eu fazia rádio e TV, a Carla fazia publicidade. E a nossa sala estava sempre ali uma do lado da outra, né? Tanto é que na época, tinha uma época que eu quase pensei em fazer publicidade, mas aí eu optei em continuar em rádio e TV. Foi um tempo muito legal, muito Foi gostoso, muito né? gostoso, foi uma fase muito gostosa da nossa vida de aprendizado, né? Foi. E a gente vai descobrindo que a gente não tem certeza de nada. É verdade, Eu acabei não Carla. seguindo essa carreira, mas tá tudo bem. E o que aconteceu com a Carla? Conta um pouquinho da história da Carla pra gente, Carla. A Carla trabalhou em call center um longo período da minha carreira, e aí, fazendo exames de audiometria, eu tinha a audição perfeita. E ao longo desses acompanhamentos, foram identificando que eu tinha uma perda auditiva leve, insignificante, chegaram até a dizer. Naquela época nossa de faculdade, você nem cogitava isso. Nem imaginava, não pensava sobre isso, até porque eu não tinha dificuldade de me comunicar. E eu acho que esse é o ponto mais importante. A gente só dá atenção para a perda auditiva quando a gente começa a ter a dificuldade de se Carla, comunicar. você sempre foi super comunicativa. Sempre. Eu me lembro da época de faculdade, você era uma das mais comunicativas da sala, apresentação de trabalho, os projetos, eu sempre passava na porta da tua sala, tava lá, você se comunicando, liderando. Eu lembro, você sempre foi, tipo, a revelação da sala, assim, de publicidade. Ah, obrigada, imagina. Na verdade, assim, acho que isso é uma característica minha, né? Eu Certo. sou muito expansiva, eu sou muito intensa, eu gosto de falar, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Isso é uma característica muito minha. E eu nunca me dei conta de que eu teria isso interrompido. E aí, a partir do momento que você começa a ter os primeiros sinais da perda da surdez, você começa a ignorar, você acha que não é com você, deve ser algum momento de estresse, de cansaço. E aí a gente ignora. E a partir do momento que a gente tem a comunicação interrompida, bloqueada, você fala, meu, e agora? Quem que eu sou? Eu começo a E colocar agora, em crédito. o que eu faço? O que eu faço? Literalmente, né? Literalmente, porque aí as pessoas começam a deixar de se comunicar com você da forma que se comunicava, você deixa de ser um pouco a referência, você começa a ficar de lado, então já vai gerando alguns conflitos internos, inclusive. Mas, Carla, quando foi o ponto, assim, que você percebeu e falou, opa, tem alguma coisa errada comigo? No momento que as pessoas começavam a falar comigo e eu fazia, hã? Ou no momento em que as pessoas diziam que a televisão estava muito alta, um momento em que as pessoas me chamavam diversas vezes, Carla, Carla. E quando a pessoa já estava gritando Carla, eu olhava tranquilamente, oi. E aí a E pessoa aí já tava lá a te pessoa chamando já pra estava fazer o quê? cansando de me chamar. E aí é o ponto de você falar, meu, eu preciso buscar ajuda. Não dá para sobreviver desse jeito. Até dá. A gente não consegue viver, mas a gente sobrevive. Mas E como que foi esse momento pra você, assim, família? Já tava casada na época? Quando aconteceu isso? Que ano aconteceu isso? a perda ela foi gradativa. É importante a gente dizer que existe a perda congênita, que é quando a gente nasce com a perda auditiva, que a gente já nasce surdo. Existe a perda, que ela é progressiva, então a gente vai perdendo ao longo da vida. E existe a perda súbita. Eu durmo, acordo e eu Não tô ouvindo mais não nada. estou ouvindo mais nada. Então as causas elas precisam ser procuradas, diagnosticadas, precisa ter um otorrino, fonoaudiólogo fazendo esse trabalho junto. Eu precisei de fazer terapia alternativa, eu precisei de psicólogo. Então assim, é um momento em que a gente olha para a nossa vida e fala assim, como é que eu vou viver agora com a surdez?
eu olhei para mim e comecei a perceber que foi progressivo. E aí, talvez a progressividade, ela seja mais preocupante, porque a gente vai ignorando e a gente vai se acostumando. A gente se acostuma com o volume da TV mais alto, a gente se acostuma pedindo para que a pessoa, ao invés de falar com você, ela te cutuque. Então, as pessoas, elas começam a mudar o comportamento com Você se você também. adapta à nova realidade sem aceitar a nova realidade. Exatamente. E por ser progressivo, isso vai a pouco. Então chegou um momento em que a perda ela era leve e insignificante. Ela começou a aumentar. Ela foi ficando moderada. Quando chegou no ponto de severo, que aí você já começa a ter esses conflitos, aí você tem que falar, poxa, eu preciso de ajuda. E no meu caso, eu tive uma perda que é chamada de curva invertida. Ou seja, a adaptação dos aparelhos auditivos para mim era mais difícil. Por quê? Porque eu tinha perda de uma frequência. E aí o aparelho auditivo ele não me entregava o suficiente. E eu fui fazendo adaptação. E é importante a gente ter profissionais que dão esse suporte, porque nós, enquanto indivíduos, em seres humanos, a gente é muito resistente. Até mesmo porque, Carla, tem uma discriminação, né? Vou usar aparelho. Tem. Às vezes quando a pessoa fala, poxa, estou tendo uma perda e vou ter que usar aparelho. Tem aquela autodiscriminação também, não tem? Tem porque a gente vem de uma sociedade que rotula. Todo mundo que é diferente, ele tem um rótulo. Todo mundo que é diferente, ele já tem um olhar estranho, né? Então, assim, as pessoas, quando eu comecei a fazer a utilização, beleza, aceitei, vou fazer a utilização dos aparelhos. A pessoa ela não conversa olhando mais para você, ela conversa olhando para sua orelha. Tem alguma coisa de diferente ali. Então, O que é aquilo? e aí você já está constrangido, Sim. né? Prender cabelo, uma coisa que eu não fazia. Porque, vou prender Vou o mostrar o aparelho, vai aparelho. mostrar o aparelho. A gente tem um conceito de que o aparelho é feio, de que o aparelho é grande. E eu tive isso, eu relutei muito para fazer a utilização. São mais de 10 anos que eu descobri a perda. Você perdeu quanto? Eu já tenho aí 80% de perda. 80%. 80%. Existem os dados dos direitos das pessoas com deficiência, a base de dados, na verdade, né? Onde que se te intitula através do censo, da pesquisa, a quantidade de pessoas surdas no Brasil. E também as pessoas surdas no estado de São Paulo, e assim por diante, Campinas, etc. Quando se fala da perda de audição, da perda da surdez, ou apenas de uma pequena relevância de perda, que seja 1%, 2%, 3%, 4%, 10%, se engloba uma boa parte dessas pessoas. Sim. Como que as pessoas, às vezes, elas não sabem que elas estão perdendo, às vezes elas já fazem parte desse censo, elas já fazem parte desse grupo de pessoas que estão entrando e estão adquirindo essa deficiência, mas muitas vezes ela não sabe. Qual que é a principal recomendação para a pessoa que começa a sentir sintomas da perda de audição e ela, na verdade, ela começa ignorando, achando que é simplesmente cansaço, estresse? O que essa pessoa tem que fazer? Primeiro, ela precisa entender que algo está acontecendo e não ignorar. Certo. E os primeiros sinais são esses. É do amigo, é do colega de trabalho, é do namorado, do esposo, da mãe, do pai. E buscar ajuda com um otorrino para poder fazer essa avaliação. Certo. Algo diferente está acontecendo. E não necessariamente, inclusive, eu tenho compartilhado muito nas redes sociais de que não necessariamente o fato da gente trocar uma palavra, ou da gente não entender, ou a gente falar ou Você chegava a trocar a palavra já? Já começou? Chegou nesse ponto? Sim, chega. É um dos principais. A gente começa a trocar as palavras. Eu trocava boné por jacaré, uva com chuva. Parece muito parecida as palavras, mas não é. Ela tem um significado. E a fono, ela traz isso pra gente de uma forma mais explicativa. Então, o primeiro sinal, posso falar qual é? Pode. Você tá surdo? Parece que você não ouve. As pessoas começam a falar isso pra você. Quando você diz o primeiro, o segundo, o terceiro, as pessoas falam, não, mas você tá surdo? Parece surdo, não escuta, né? E a ajuda que precisa buscar é com o otorrino e com o fono. E entender que nem sempre é surdez. Às vezes pode ser um problema neurosensorial. Eu já fiz indicação para a clínica onde eu faço o acompanhamento, que é aparelhos auditivos. Eu faço indicação lá, eles não cobram pela avaliação audiométrica e a pessoa tem a frequência auditiva, ok.
O problema dela não é não é surdez. Muito provavelmente é neurológico, então ela precisa da orientação do qual o médico que ela precisa Ela procurar vai passar por um neurologista, por um para outro poder profissional. identificar. Então, assim, não, a orelha e o ouvido, ele é uma forma de fazer a captação do som. Quem transforma o som em palavras, em tudo que a gente escuta, Uhum, é o cérebro. sim, Então, e as pessoas acham que é só colocar o aparelho auditivo e está tudo resolvido. É só colocar o aparelho auditivo e vai escutar. E não é bem por aí. sim. Então, essa é a primeira questão Até que a gente mesmo precisa avaliar. labirintite, AVC, às vezes a pessoa teve um AVC e ela acaba tendo, quanto visão dupla, como audição também. Existem casos de pessoas Sim. que acabam tendo essa dificuldade também, né? Existem doenças que estão correlacionadas, né? Sim. Eu venho fazendo uma investigação. Eu disse numa entrevista anterior sobre ser uma surda conformada. Eu passei, sim, de ser uma surda conformada para ser uma surda informada. Porque eu entrei naquela zona de conforto, de comodismo. Eu sou surda, o que eu tenho que fazer? Colocar aparelho para escutar. Ok. Tem algum Pronto. remédio? Não tem. Igual, Tem eu sou cura? deficiente, o que eu tenho que fazer? Colocar uma cadeira de rodas para andar. Exatamente, mas não é só isso. A gente continua no mercado de trabalho, a gente continua se relacionando, a gente continua tendo a nossa autoestima, a gente continua vivendo. E a partir do momento, a tecnologia ela é fundamental. Hoje, eu tive essa mudança de chave por conta da tecnologia. Mas vamos falar dessa mudança de chave. Na hora que a Carla descobriu, preciso usar aparelho. Como que foi esse processo, Carla? Difícil. Difícil aceitar, difícil relutar. Eu tinha amigas que diziam assim, Carla, você precisa fazer a utilização dessas coisas, né? E eu não usava. Mas a partir do momento em que eu não conseguia mais ouvir sem eles, eu parei para pensar e falar, por que eu demorei tanto? Então, é isso que eu quero dizer para as pessoas e é isso que eu trago através das minhas redes sociais. Não espere chegar num ponto crítico como eu fiz para poder perceber que a gente pode ser feliz e viver de forma plena muito antes. Sim. E a gente não pode esquecer da capacidade cerebral. O cérebro, ele necessita de estímulo. E a partir do momento que a gente vai se conformando com aquela dificuldade de não ouvir, o cérebro ele vai desaprendendo. Sim. A gente precisa de exercício diário e o aparelho auditivo ele traz isso para você na capacidade. A tecnologia é ao nosso favor, né, A Carla? tecnologia é ao nosso favor e posso dizer, muda. A gente só precisa provar, experimentar, permitir, testar. Tem uma crença limitante muito grande em todo mundo, no consumidor, não é só de aparelho auditivo, de tudo. A gente fala, se for comprar uma televisão, mas a televisão está muito caro. A gente tem que olhar para o valor agregado O para aquilo. benefício que pro aquele benefício. produto me traz. Exatamente. A tecnologia que eu faço a utilização hoje, cara, eu posso dizer, ela é formidável, porque ela me devolve. Às vezes eu esqueço que eu sou deficiente auditiva. Eu tô ali no trabalho, nas relações, de igual para igual. Mas é só o aparelho que faz isso? Não, é o meu posicionamento, é a forma como eu me entendo, é a forma como eu encaro isso. E a gente precisa acreditar que a gente é capaz. E em falando como você encara isso, como que as pessoas da sua família... Você já era casada quando isso aconteceu? Eu já era casada. Já era casada. Mas você não tinha seu filho ainda? Não tinha um filho ainda. Não tinha. Como que foi essa adaptação? Casamento, família, amigos, como que isso aconteceu? A adaptação é difícil para todos. Por isso que eu falo, decidi isso como missão, acolher surdos e familiares. Por quê? As pessoas, elas convivem. A gente não vive só surdo com surdo, só ouvinte com ouvinte. É difícil para nós, surdos, mas é difícil para os ouvintes. A minha mãe é uma pessoa que ainda tem dificuldade de aceitar que eu tenho essa dificuldade, que eu sou surda. E eu falo para ela, mãe, eu sou surda, tá tudo bem. Eu tenho uma deficiência. Eu tenho uma deficiência. A relação da família é difícil, né? Porque as pessoas, elas olham para você e elas querem que conversar de igual. E às vezes a gente não vai conseguir. Eu preciso estar conversando. É mais fácil para a gente conversar por conta da leitura labial, de frente. Você acaba sendo excluída de algumas conversas, porque as pessoas, elas cansam, né? E a gente precisa ter essa relação de olhar para o familiar e olhar para o surdo e eles se entenderem. E quando você teve discriminação dentro da família, os amigos, ocorreu isso? Chegou a ocorrer isso com você?
Às A vezes até discriminação eu não posso nem dizer, porque talvez eu não entenda isso como discriminação. Eu entendo como uma opção de escolha da pessoa. Ela faz a dela, eu faço a minha. O que a gente precisa amadurecer é como eu vou lidar com isso. A partir do momento, Danilo, que você está querendo fazer a discriminação, mas você não falta com respeito comigo, tá tudo bem. Eu que vou escolher se eu vou querer manter meu relacionamento com você ou não, entendeu? E eu acho que a gente precisa parar e olhar para isso com outros olhos. Se alguém não está querendo manter o contato com você, quer te excluir de uma conversa, olha para quem quer conversar com você, olha para quem quer te incluir. Porque se você for ficar batendo de frente, você não vai mudar aquela pessoa porque ela já está com opinião formada. Então, a discriminação dentro da família eu não vivi. Eu já percebi, sim, situações em que eu não era envolvida. Mas aí eu ia buscar aquele que me envolvia. Porque isso reflete também na vida social, né, Carla? Reflete. Isso acontece em tudo, Direto, tá? Direto. Direto. A gente está falando da família, de amigos, mas isso também reflete na vida social e também reflete na vida no trabalho. Sim. Como que foi o trabalho? Também, No trabalho também, e assim, a gente começa a virar motivos de piada, e eu sempre fui muito espontânea, e eu tento levar na esportiva. Certo. Mas eu não vou dizer para vocês que eu não tenho meus momentos de vale. No momento em que alguém fala assim, eu trabalhei em banco por muito tempo, e nos ramais, né, das mesas, às vezes a gente precisa fazer atendimento de cliente. Então, quando eu fazia o atendimento do telefone, eu deixava sempre no volume mais alto, porque eu não fazia utilização de aparelho. Então, quando a pessoa da mesa ali ia sentar para fazer o atendimento e tocava o telefone dela, ela pegava, nossa, a Carla passou por aqui, né? E isso me constrangia. Às vezes eu estava atendendo um cliente, eu pedia para ele falar um pouquinho mais alto, educadamente, ele falava, a outra pessoa da outra mesa estava ouvindo toda a conversa. Então, assim, no trabalho, a gente sente isso também. As pessoas, elas tendem a nos excluir um pouco do convívio, mas tudo vai, de novo, eu falo, da forma como a gente se posiciona. A gente precisa, enquanto deficiente, dizer para outra pessoa que a gente tem uma limitação, e como é que ela vai lidar com a gente para que as coisas elas fluam de uma forma mais harmoniosa. Perfeito. Isso acontece muito quando a pessoa ela adquire uma deficiência visual, uma deficiência física, ou até mesmo uma pessoa que já nasce com uma deficiência intelectual, por exemplo, motor, etc. Ela tem essa dificuldade no trabalho, né? Ela tem essa dificuldade no mercado de trabalho, que é uma das pautas também que nós falamos sobre empregabilidade. Hoje no Brasil, na verdade no estado de São Paulo, a cada 30 mil pessoas, a cada 30 mil vagas no mercado de trabalho voltados para pessoas com deficiência, nem 10% são ocupadas. Até por motivos, a gente tem a lei de cota aí que está bem clara, o que as empresas têm que fazer, mas as empresas muitas vezes elas preferem pagar a multa da lei de cotas do que contratar uma pessoa com deficiência. Como que você encarou isso no mercado de trabalho? Você teve alguma dificuldade? Você está no mesmo segmento hoje da época do banco ou não? Ou você mudou? Hoje não. Hoje eu trabalho numa construtora e, inclusive... E você teve alguma dificuldade para entrar nesse mercado em virtude da sua deficiência? Não tive dificuldade, e aí a gente precisa separar um pouquinho, né, entender um pouco, porque eu me tornei deficiente ao longo da vida, ou seja, toda a minha carreira, toda a minha capacitação, ela foi prejudicada. Hoje, se eu tirar os aparelhos, eu não consigo me comunicar, e aí eu não consigo ter o desenvolvimento profissional, obviamente. Exatamente. O que as pessoas precisam, assim, eu tenho receio hoje de colocar no meu currículo que eu sou deficiente auditiva. Você não põe no seu currículo? Eu não coloco. Né? Então, assim, por isso que é importante a gente conhecer o mercado, a gente ter relações, pedir para que as pessoas deem a oportunidade de conhecer aquele profissional que ele é deficiente e não julgue. O que eu tenho dito para as empresas é não rotule as pessoas pelo currículo, dê a oportunidade de fazer o primeiro contato e conhecer essa pessoa. Inclusive, hoje eu recebo convites para trabalhar. E as pessoas sabem que você possui uma deficiência. Elas sabem que eu possuo essa deficiência. Mas por quê? A Carla foi treinada, a Carla foi capacitada, a Carla está preparada para o mercado de trabalho. Sim. Então, isso é uma dificuldade que nós temos hoje no mercado, porque as empresas, muitas delas, não têm condição e capacidade técnica para capacitar um profissional para exercer uma determinada função, e por esse motivo ela acha, eu vou ter que gastar com treinamento, eu vou ter que gastar, né,
eu vou ter que gastar com exames, com um profissional que pode ser que me dê problema, mas ele não entende que por trás daquela pessoa com deficiência tem uma pessoa. Tanto é que pessoa com deficiência, primeira pessoa, depois a deficiência, né? Tem uma pessoa com condição, com capacidade, com vontade de trabalhar, com determinação, com garra. E às vezes as empresas elas optam em pagar a multa da lei de cotas do que capacitar e gerar a oportunidade de emprego, né? E isso é uma dificuldade das empresas. Fala um pouquinho disso pra gente, Carla. Você falou uma coisa sobre gastar ou o profissional trazer Aham, problemas, né? sim. É engraçado isso porque de onde vem esse conceito que a gente cria de que só um Pessoa profissional com com deficiência deficiência vai que gerar vai um trazer problema. problema? É. Isso pode acontecer com Inclusive, qualquer isso um. tem pesquisas que os empresários eles entendem que a pessoa com deficiência ela pode ser um problema para a empresa dele, né? Isso é um rótulo completamente discriminatório, completamente negativo, Sim. né? E que isso destrói a inclusão, a acessibilidade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Exatamente. É. E não precisa ser dessa forma. E a gente que é deficiente auditivo, que é deficiente, independente da deficiência, a gente precisa sim olhar para o nosso estado e dizer o seguinte: eu sou capaz. E as empresas elas não podem olhar com esse olhar de que a gente é problema, porque a gente não é problema. Inclusive, tem muitos deficientes que trazem a solução para a empresa. A capacitação, um programa de acessibilidade. Eu tive o custeio dos meus primeiros aparelhos auditivos por essa empresa que eu trabalhei. Então, assim, é o suporte. A gente trabalha de uma forma mais engajada, a gente trabalha de uma forma mais passível. E outra, todo mundo está passível de uma limitação. Eu era perfeita até então. Né? E a nossa limitação, ela não caracteriza se a gente é melhor ou pior do que qualquer outra pessoa. O fato de ter uma doença pré-existente, não vai me dizer qual é o meu potencial. Não pode julgar, não existe um termômetro disso. Eu tenho pressão alta, e aí? Tenho pessoas que têm um AVC, um mal súbito, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho esse olhar, esse pensamento. E não só esperar e terceirizar a responsabilidade para as empresas. Ela tem a responsabilidade responsabilidade? da lei de Tem, cotas. tem. Mas eu acho que o ser humano em si, ele precisa buscar o seu autodesenvolvimento e autoconhecimento. É muito fácil a gente dizer que não tem as oportunidades, que as empresas elas também não seguem esse conceito. Mas o quanto a gente está erguendo a mão e falando assim, bate na porta, vai lá. Vai Você pode buscar, me vai procurar. contratar? É. Sim. E uma coisa que eu estava pensando esses dias cursos de profissionalizantes, são caros, são distantes, eu não tenho condição financeira. Cursos gratuitos, online, tem diversos. Mas aí não deve ser muito bom. Então, assim, tudo tem uma justificativa, tudo tem um porém. Sim. Se eu preciso fazer uma graduação, uma pós-graduação, eu preciso pagar, eu não tenho dinheiro, está muito caro. Mas se eu tenho um curso profissionalizante gratuito, online, que depende de mim ir lá e fazer, mas não deve ser legal, mas não deve ser bom. Sempre tem uma dificuldade. Então, a gente precisa parar de transferir a responsabilidade para o outro e olhar para a gente. Eu fiz isso. Eu ficava, qual era o problema? O problema é o marido que não quer falar mais alto, o problema é ele que não quer ligar a televisão mais alto, o problema é aquela pessoa que não quer me inserir na conversa. A partir do momento que você começa a se posicionar e dizer assim, eu preciso conversar contigo, você precisa falar de frente comigo. Eu participei de uma entrevista onde eu disse, eu não faço atendimento de telefone fixo, tudo bem para vocês? Hoje a gente tem outras formas de se comunicar. Não, Carla, beleza, não tem problema. Estou conversando com você com fone de ouvido. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, Danilo, a gente precisa começar a olhar para a gente como corresponsável dessa situação. Sim. Jogar só para o governo, para o estado, para o município, não resolve. Existe a parte da sociedade, né? Existe. Que cada um tem que ocupar o teu lugar e tem que executar a tua função. Tem muita gente que fala do SUS, né? Porque o SUS oferece os aparelhos auditivos. Mas demora. Mas
Aí quando eu faço o questionamento dizendo o seguinte, qual foi o primeiro passo que você deu? Quando você foi lá Quando requerer o você seu foi, direito? né? Em que passo você está nessa trilha que não é fácil? Qual o caminho que você se encontra? Ah, eu não sei. E aí eu Ou seja, a pessoa não deu nem o primeiro passo ainda, né? Por quê? Porque está vivendo a experiência do outro. Está vendo alguma reportagem, alguma crítica e não está olhando. Ou alguém que teve uma situação negativa, talvez, uma experiência negativa, né? Exato. E eu falo muito isso. Cada um tem a sua experiência. A sua experiência. Em falar em experiência, o que a gente tem aqui na mesa? Você trouxe umas coisas aqui, né, Carla? Carla, o que é esse aparelhinho aqui? O que é isso? O que é essa caixinha aqui? Conta pra gente. Essa caixinha é Deixa eu colocar um carregador, na verdade, dos meus aparelhos auditivos. A tecnologia ela está avançando e se você quiser, você pode abrir ali. Eu costumo dizer que Nessa aqui, é a minha caixinha de joia, né? Porque os aparelhos auditivos eles são recarregáveis. Hoje eu não preciso fazer mais a utilização de baterias. Então eu coloco ele para carregar à noite e já está carregado. E Tem aí- conectividade com televisão, Então, tem celular. tudo, né? Ó, É. gente, olha isso. Tecnologia Tá, total, né? total. E Tem. ele mesmo tem a bateria dele que ele recarrega. Exatamente. Então, por exemplo, você tá na rua, você tá aqui comigo, batendo papo, e aí daqui a pouco, se caso você vê que começou a acabar a bateria dele, você inclui ele, coloca ele aqui, faz a aplicação dele aqui e ele carrega sozinho. 10 minutos ele me dá em torno de 3 horas de garantia de carga. É muito rápido. Então, às vezes eu vou tomar um banho, eu preciso carregar. Lembrando que depende muito da conectividade. Mas eu consigo fazer a utilização dele aí de 6 horas da manhã até as 23 horas, tranquilo. Tá. É muito E você legal. trouxe também dois cartões Trouxe, aqui, né? Um cartão de exatamente. carro, que é um cartão de vaga acessível, de estacionamento, que é um direito das pessoas com É um deficiência, direito, né? Vamos mostrar aqui. Cartão da Carla, gente, olha que legal, ó. Cartão E da Carla, o direito. Onde você quer que eu mostre, Lê? Lá? Aqui? Lá? Aqui? Lá? Aqui. Pronto. Vou é mostrar importante aqui falar sobre isso, porque eu tive dúvidas, né, de quais eram os meus direitos. Apesar de eu não ter uma deficiência visível, Aham. uma das dificuldades que eu tinha de entender era se eu tinha direito à vaga especial. Uhum. Por quê? Porque acho que é importante dizer para as pessoas que o símbolo de cadeirante que tem nesse cartão não significa que é para deficiente físico. Exato. É para né? qualquer tipo de deficiência. E isso eu já vivi situações constrangedoras. Você desceu do carro sem cadeira de rodas e aí a pessoa falou: o que que você está fazendo nessa vaga? Exatamente. E aí é onde eu falo que a gente precisa ter empatia. Todo mundo precisa, Todo. tanto deficiente, porque aí ele já acha que já é uma agressão. E não é isso, a pessoa não sabe lidar com você. Ela foi orientada que quem parar na vaga de deficiente, né? Ela foi orientada provavelmente de uma Que forma tem que ser um errônea. cadeirante. Necessariamente tem que ser um cadeirante, né? Ou uma pessoa amputada, ou coisa Isso, parecida. exatamente. Ou que está andando com uma muleta, ou Sim. que tem uma perna mecânica visível. Gente, a deficiência ela não precisa ser visível. E hoje são várias deficiências que são caracterizadas dentro dos direitos da pessoa com deficiência. Sim, exatamente. E aí eu acho que vem um pouquinho do bom senso, né? Quando eu chego num supermercado, num shopping, num local onde tem as vagas especiais, o que que eu observo? Eu olho e vejo a quantidade de vagas que tem disponíveis. Por quê? Eu preciso ter essa consciência também, e o meu lado social e inclusivo, de que eu não posso pegar uma vaga de deficiente físico, por exemplo, que pode precisar de um cadeirante e utilizá-la. Então, se tem 3, 4 vagas, eu faço utilização do meu direito, ok, eu paro. Tem uma ou duas, eu estaciono de forma mais distante. Por quê? Eu penso, se chegar um cadeirante, eu acabei ocupando o espaço dele. Mas isso é uma questão minha, muito pessoal, tá? E a outra questão é o cartão do bem acessível. Mas deixa eu só voltar um pouco, mas tem uma coisa muito interessante nisso, Carla, que você comentou agora. Está acontecendo uma consciência social hoje, quando a gente fala de acessibilidade e inclusão? Por exemplo, no Shopping Dom Pedro aqui em Campinas, vamos dar um exemplo prático. A quantidade de vagas para pessoas com deficiência está cada vez aumentando. Né? Por exemplo, eu estive no shopping no final de semana agora, se não me engano, tinha acho, coisas de 10 vagas seguidas, assim, em várias colunas, em várias faixas do shopping. E eu fiquei muito feliz quando vi aquilo, porque a conscientização da empresa, no caso do shopping, em gerar acessibilidade
Para as pessoas com deficiência, muda o jogo. Você vê em São Paulo. Em São Paulo você tem o Shopping Center Norte. Já chegou aí no Shopping Center Norte? Ainda não. O Shopping Center Norte em São Paulo é um shopping voltado para a pessoa com deficiência. Olha só. Preciso Todas ver. as lojas, todos os acessos, todos os restaurantes têm acessibilidade. Então, quando eu fui para São Paulo, quando eu estive na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como gestor de comunicação, eu fiz algumas visitas técnicas na época, né? E uma dessas visitas foi no Shopping Center, no Shopping Center Norte. E é um shopping completamente voltado à acessibilidade, inclusive modelo para outros shoppings gerar essa aplicabilidade da acessibilidade local. E isso muda o jogo, isso muda a maneira. Por exemplo, você tem alguns dentro do restaurante, na praça de alimentação, você tem mesas abaixo do nível tradicional. Por quê? Você está pensando na pessoa com cadeira de roda, que é uma cadeira um pouco mais baixa, ela consegue ser incluída, ela consegue ter acessibilidade para poder ter uma refeição coletiva, normal, de forma natural ali com outras pessoas. Então isso é acessibilidade, né? Isso você vê a preocupação das empresas. Coisa que, por exemplo, alguns órgãos públicos, você não tem em órgãos públicos a vaga de acessibilidade. É difícil. Né? Então você tem a iniciativa privada e pública num conflito muito grande. Por exemplo, a iniciativa privada ela quer atrair o cliente. Então ela sabe que existem pessoas cegas, surdas, deficientes, físicos, intelectual, mental, e que esse público também consome. Sim. Esse público, ele faz parte de um público, de uma fatia do mercado que vai lá e vai comprar o produto. Né? Não é simplesmente uma pessoa com deficiência que vai lá para usar o espaço sem pagar. Né? Então existe essa conscientização hoje no mercado. As pessoas, as empresas estão investindo mais nisso também. É uma coisa importante a gente falar. Sim, e a conscientização ela precisa ser humana. Ela Né? precisa A ser humana, gente né? ela precisa ser humana no sentido assim, por que que a gente vai discriminar um ou outro, diferenciar um ou outro? A gente precisa trazer isso de uma forma mais natural. Pode acontecer com qualquer um, pode. Hoje a gente tem acesso às informações, então assim, não é para fazer porque fazer bonito. A gente está fazendo porque a gente faz com amor ao próximo, com amor ao ser humano, com amor à vida e respeito. Eu sempre falo muito sobre respeito. Não existe uma crítica, não existe uma acusação, uma discriminação. A gente precisa de respeito. É respeitar. E falando em respeito, qual foi assim a situação mais inusitada que você já viveu, Carla? Da Falando de deficiência deficiência, auditiva é você entrar de repente em um local voltado para surdos, especialista que faz o tratamento só para surdos e a pessoa não conseguir se comunicar com você porque ela fala baixo, porque ela não tem uma boa articulação ou porque ela demonstra, não posso julgar, né, mas ela demonstra não ter esse cuidado com você. Eu fui em um médico, onde eu disse para ele, a gente precisa sinalizar, olha, eu tô vindo aqui, tô com um outro tipo de problema, eu sou deficiente auditiva, preciso que ou o doutor fale um pouquinho mais alto, ou que o doutor se afaste, precisa tirar a máscara, para a gente poder se comunicar. E o tempo todo não rolou. Foi difícil. Foi difícil e eu me senti assim, eu não sabia o que eu fazia. E aí uma das características, né, do surdo, ele concorda com tudo. Ele concorda com tudo para despistar, para sair daquela situação desconfortável. A gente tem vontade, às vezes, de sumir. De falar, meu Deus, é uma situação muito desconfortável. E você, às vezes, pedir para a pessoa, isso acontece muito, tá? Danilo, a gente pede para a pessoa repetir, ela repete num tom de mímica, de como se você tivesse um outro tipo de problema. Eu só preciso que a pessoa repita num tom um pouquinho mais alto, ou que ela faça uma articulação diferente da boca. E aí a gente já se sente de uma forma triste, chateado, e aí a tendência é você sair e buscar a luz, buscar a pessoa. Quando você descobriu, preciso usar aparelho, em qual local que você sentiu mais dificuldade de adaptação? Trabalho, estudo, órgãos públicos, aonde foi o local que você sentiu mais dificuldade de adaptação por conta da utilização do aparelho, Carla? Adaptação em ambiente onde tem mais pessoas. O trabalho é fato, porque a gente se relaciona com muita gente o tempo todo. Certo. E depois nos locais onde a gente precisa ir num shopping, numa recepção, numa prefeitura, em todos os locais. Eu vou dizer para você que a maior dificuldade é do outro entender qual que é a nossa dificuldade e como reagir com ela. Certo. É natural que as pessoas esqueçam.
um supermercado, um varejão, um posto de gasolina, num shopping. As pessoas quando veem que eu, por exemplo, quando chego num guichê do estacionamento do shopping, porque aí, Tá. alguns shoppings ele oferece a gratuidade. Então, eu com a carteirinha apresento para eles e eu preencho um documento. A primeira coisa que a pessoa olha é: Você é surdo. você é deficiente, né? Uhum. Até porque na carteirinha do Bem Acessível aqui de Campinas, que a prefeitura ela tem esse programa, não fala qual é a sua deficiência, aparece o CID só, né? Então a pessoa lá olha para você e fala assim, será? Nossa, né? Então, a dificuldade é essa. Com o aparelho auditivo nos locais externos, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de se comunicar por conta do ruído. Mas a tecnologia ela traz alguns acessórios que isso dá uma amenizada. E o fato da pessoa olhar, querer saber qual que é a sua deficiência. Você está numa fila preferencial, por exemplo, no supermercado, num shopping, meu marido ele não fica comigo. Porque assim, as pessoas ficam olhando, mas o que ela está fazendo lá? Mas não sabe se eu estou Qual é a gestante, não deficiência sabe se eu dela? estou amamentando, não sabe, Aham. fica Se procurando você é doador de exatamente. sangue, né? Se é Porque você doador é de doador sangue, não é uma deficiência e é considerado como preferencial. Então, Sim. as dificuldades está do outro em ter empatia em como lidar com aquela pessoa. E quando a gente fala disso, inclusive falando do cartão do Bem Acessível, que isso aqui é um programa muito interessante para ser seguido por muitos municípios do estado de São Paulo e de todo o Brasil, né? Isso aqui é um programa local que tem na cidade de Campinas, que foi realizado inclusive pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e as pessoas não sabem disso. Muita gente não sabe disso. E é uma coisa importante da gente poder, inclusive, divulgar, né, Carla? Sim. Por exemplo, quando você faz a sua inscrição no Bem Acessível, você gera um cadastro com seus laudos, você faz uma inscrição no programa que gera essa carteirinha. Quer ver? Pega você agora para mostrar a carteirinha, Tá mais aqui, ó. fácil, carteirinha da Carla. O Lu ali vai te posicionar. Isso, ó. Gente, essa carteirinha é muito interessante, porque com essa carteirinha, ela é quase que um laudo completo do médico, ela é a tua ficha com todas as tuas informações, que quando você utiliza ela, você tem, inclusive, uma acessibilidade maior em muitos pontos, né? Como órgãos públicos, escola. Por exemplo, quando você quer utilizar para fazer a matrícula de uma escola para uma criança com deficiência, a criança que tem essa carteirinha, ela tem a preferência Sim. na matrícula E e ela tudo mais. substitui a apresentação do laudo. Ela tem validade hoje de 2 anos. Certo. Então precisa sim do laudo, precisa. O que eu costumo sempre dizer, Danilo? A gente precisa buscar por informações. Sim. E aí o que acontece? A partir do momento que a gente se depara com algum processo um pouquinho mais burocrático, eu preciso de comprovante de endereço, eu preciso de foto, eu preciso do laudo médico preenchido conforme com as informações e orientações que está naquele formulário. Sim. A gente precisa da parceria da secretária do médico para ele poder preencher exatamente como está pedindo, porque senão vai voltar, vai negar. E aí a pessoa ela desiste, ela acha que é muito burocrático. Existem alguns benefícios do Bem Acessível que eu não faço a utilização. Tem questões de renda, tem Sim. questões de vale transporte envolvido, tem A muita gratuidade coisa. do Vale Transporte. Exatamente. Então, assim, tem algumas regras que precisam ser conhecidas. A gente não pode falar. Tem gente que não conhece, é fato, mas Sim. também não busca informação. Sim. Agora a gente está falando aqui, o que é o ideal fazer? Acessar o site, buscar as informações. Inclusive agora, o acesso para essa carteirinha, ela está diretamente lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência, aqui na cidade de Campinas. Sim. Então, inclusive, para quem quiser, né, Carla, ter mais informações sobre a carteirinha, sobre o cadastro do Bem Acessível, é importante a pessoa procurar a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência para que ela possa fazer isso, né? Sim, importante, e vou dizer o E seguinte. demora uns 60 eu- dias? O senhor demorou quanto tempo quando você fez? Na verdade, eu fiz a renovação no período de pandemia, então Tá. teve uma mudança de processo, mas Tá. não demora muito. Tá. E eu fui super bem atendida. Muito bem Olha, isso é atendida. importante a gente Desde falar. a recepção, desde a portaria, o acesso e as respostas de e-mail. Eu tive respostas de e-mail, assim, até me surpreendeu. Eu me lembro que quem lançou era a secretária Manuela, que era a secretária da Pessoa com Deficiência aqui em Campinas. E quando foi lançada, inclusive a Manuela, ela é cega, né? Ela não enxerga. E ela desenvolveu vários projetos e programas ligados à causa da pessoa com deficiência que ajudaram muito as pessoas com deficiência na cidade de Campinas. Acho importante a gente ressaltar isso. Claro. Porque a questão não é política, a questão não é ideológica, a questão é de direito. Né? Exatamente. E quando a gente fala de direito, quem faz os projetos e programas
de políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência, que realmente favorecem a qualidade de vida das pessoas com deficiência, a gente tem que falar. E a Claro. Emanuela, ela como secretária, ela fez vários projetos. E um deles foi esse. E que eu tiro o chapéu para a Emanuela, porque foi um grande projeto, um projeto de inclusão, de acessibilidade, e que a gente sabe que isso muda a vida das pessoas. Isso muda a tua vida, Carla? Muda no sentido de burocracia. Sim. Hoje eu não preciso ficar apresentando um monte de Laudos documentos, em tudo que laudos. você vai Não, eu fazer. tenho minha carteirinha bem acessível e a gente precisa ter o cuidado com o outro, porque nem todo mundo sabe. Então, às vezes você vai num estabelecimento e apresenta a carteirinha, a pessoa ela não sabe também. Então, você precisa ter esse cuidado em orientar. Eu vou pedir para a Letícia, inclusive, depois que acabar o nosso podcast, para ela colocar o link, tá, Lê? Coloca o link na descrição para as pessoas poderem, para quem quiser acessar, a pessoa clicar e poder ter acesso. Combinado. Isso é muito legal. Muito legal e buscar, não pensar que as coisas são todas burocráticas. Sim. Existem passos que devem ser seguidos e que Sim. têm um porquê e uma Tem um motivo, importância né? do porquê que deve ser seguido. E fazer a utilização, sim, porque é o nosso direito e a gente tem que usufruir dele. Com certeza. Carlinha, ó, que bate-papo gostoso sobre um pouco da tua Obrigada, história. também adoro. Contamos um pouquinho das suas aventuras aí para essa transição, né? Que foi uma transição bem importante na tua vida. Sim, Né? E eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje. eu também. É um momento super gostoso de bate-papo, da gente poder levar informação, um pouco das tuas experiências e levar informação com credibilidade, né? Coisas Sim. sérias que vão ajudar a melhorar a vida das pessoas. E é o que eu falo, eu não tô aqui batendo esse papo com você para romantizar nada. Eu tô trazendo a minha vida como ela é, com a realidade, com as informações que eu tenho, sem gerar polêmicas, dizer não é fácil, mas tem solução e o que a gente não tem controle, a gente faz o quê? A gente vai buscar ajuda e a vida tá aí. A gente precisa aprender a lidar com essas nossas limitações, abraçar as imperfeições e ser feliz com o que a gente tem e é o que tem para hoje. Mas antes da gente encerrar, eu tô lá seguindo você no Instagram, tá? Eu tô de olho em você, Carlinha. Ó, e eu vejo uma movimentação muito forte falando-se de acessibilidade e inclusão nas tuas redes sociais. O que tá acontecendo? O que a Carla tá oferecendo para as pessoas como... Eu percebendo que a Carla tá virando quase que um telejornal dos direitos das pessoas com deficiência. Olha só, na verdade, isso foi muito natural, isso nasceu de um sentimento da minha alma, né? Como eu relutei muito em Informar, né? aceitar, e como assim? Eu relutei muito em aceitar que eu era surda, eu queria esconder, e aí a partir do momento que a minha fono disse para mim, Carla, você se comunica muito bem, você tem posicionamento, as pessoas precisam de você fora desse mundo fechado aqui. Porque se você olhar no meu Instagram mais para trás, um pouquinho, coisa de um ano, eu estava falando só sobre carreira, porque eu sou consultora de carreira, então assim, eu nem pensava em falar sobre tudo isso. E quando você olha e traz a informação para as pessoas dizendo o seguinte, eu sou um ser humano como qualquer um, eu tenho uma limitação, mas eu tenho um dia a dia. Eu sou uma surda que faço utilização dos aparelhos auditivos, mas eu tenho minha autoestima, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos. E você também pode ter. Então, é dessa forma que eu tenho dito para as pessoas. Você tem um problema? Busque ajuda. Não faça como eu, não me espere. Não deixa demorar e chegar num ponto crítico. Porque eu poderia ter tratado isso antes. E poderia ter vivido muito melhor essa qualidade de vida que eu tenho agora, de uma forma diferente. Então, o que eu trago nas redes sociais é dizer, surdo, busca ajuda. Surdo, nem todo surdo é surdo por deficiência auditiva. Ele tem uma dificuldade, ele tem uma falta de compreensão, isso não significa surdez. Busque por profissionais, busque ajuda. E busque seus direitos, e a gente tem que ter acessibilidade sempre. A gente precisa, antes de cobrar acessibilidade, a gente precisa saber o que é. E orientar. Nem todo mundo sabe. Então a gente às vezes cobra achando que o outro tem o dever de saber o que é, mas não é. Vamos orientar? Vamos ser empático?
Até que ponto, Danilo, você sabe qual é a minha limitação e como lidar com ela? Por isso que eu falo de surdos e ouvintes, que eles devem sempre estar juntos. Então, a proposta do meu Instagram é dizer para as pessoas que é possível sim conviver de forma harmoniosa com a surdez, mas a partir do momento que a gente olha para dentro. E depois essas coisas começam a refletir para fora e o nosso posicionamento muda. Muito bem. Gente, essa foi a Carla Godoy, uma grande amiga de muitos anos. Carla, obrigado por estar aqui comigo, obrigado por esse bate-papo. Foi surpreendente. E você que continua nas minhas redes sociais. Ah, dá sua rede social também. Dá o seu Instagram, seu Facebook. É carla.godoy, tanto no Facebook quanto no Instagram. Carla.godoy. E se não achar, entra no meu, vai lá, por pesquisa Carla Godoy, que vai estar lá. Carla Godoy. Pessoal, obrigado por você que esteve junto com a gente nesse podcast. A gente volta na próxima semana com um novo podcast. Muito obrigado por todo o carinho, por toda a atenção. Deus abençoe. Não esqueça de acessar meu site também, www.danilopalma.com.br. Obrigado para você que esteve junto com a gente, né, Carlinha? Muito obrigada. Obrigado por ter você comigo aqui lá, também. Imagina, obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Beijo. Tchau. Beijo.